Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Christian Ariu, comunicador indígena em parceria com a mídia indígena e também aqui diretamente da Casa Maracá, durante esse período histórico que é a COP da Amazônia. Estamos produzindo o segundo episódio já desse podcast que se chama Escuta COP. Sejam todos muito bem-vindos e nesse segundo episódio a gente vai falar sobre uma temática que está em torno aqui das discussões, inclusive da COP e também propriamente das discussões do Brasil em relação às mudanças climáticas e à proteção do meio ambiente, que é a perspectiva de exploração da bacia Foz da Amazônia. Essa temática que tem mobilizado ambientalistas, políticos, empresários, todo tipo de lobby que você imaginar e também lideranças indígenas. E para isso a gente trouxe alguém que está muito por dentro desse assunto e que pode nos trazer nos tirar várias dúvidas e também falar bastante sobre essa temática, que é a Luene aqui. Vou pedir para você se apresentar para todo mundo antes de tudo e já eu te faço também as perguntas que mandaram para a gente. Olá pessoal, eu sou Luene Caripuna, a liderança indígena, atualmente coordenadora executiva da Apoiamp, a coordenação e que faz parte da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. A Apoiamp é uma articulação que representa os povos indígenas do Amapá e Norte do Pará, abrangendo 11 povos. Então, eu, para além de ser coordenadora e liderança, eu também sou comunicadora indígena, já trabalhei com podcast, mas também com a comunicação indígena na Amazônia Brasileira. Os povos indígenas, em grande parte das vezes, pessoas dessas personalidades estão em volta de muitas áreas e a gente tem dominado também a comunicação justamente para trazer essa tradução também dessas linguagens e também levar para os parentes essas informações. Então acaba que a gente lida com várias áreas. Inclusive durante o começo, né, dessa gravação, imagino que parte que não foi justamente trazendo essa nomenclatura da melhor maneira da gente colocar essa questão. Me conta um pouquinho que você acabou de trazer, assim, eu falei da bacia, falei da Foz, se era uma perspectiva, como é que está essa fase toda? Então, agora a gente está no processo de pesquisa para exploração. Quando iniciou toda essa tratativa lá em 2020, a Petrobras, que é a empresa que está nesse processo agora, ela tinha apenas pegado um estudo de uma empresa francesa que já havia iniciado um processo para perfuração, então não é a primeira vez, o assunto só vem à tona agora. Já teve outras tentativas lá na década de 70 em explorar a Foz do Amazonas, só que não foi encontrado petróleo, e aí retomou com essa empresa lá em 2004, mais ou menos. Uma empresa francesa tentou iniciar um processo, ficou mais ou menos até em 2014, e aí a situação parou por ali, a gente não sabe muito bem o porquê. A empresa tentou diálogos com os povos indígenas e logo em seguida cortou. E aí a Petrobras ela retoma esse processo em 2020, mas em 2020 ela pegou o estudo da outra empresa e não fez um novo estudo. Então o movimento indígena, logo que a gente teve informações dessa situação a partir de uma instituição chamada WWF, que foi a primeira organização a nos notificar num relatório técnico do que estava acontecendo, a gente buscou se informar e várias informações, desinformações também, que é importante ressaltar, mas só que já era a empresa se instalando, já estava moldando a nova estrutura do aeroporto que tem o Oiapoque, e a gente não entendia muito bem o que era isso, o que estava acontecendo, e aí a gente começou a buscar mais informações. E quando a gente começou a questionar a tal da nomenclatura exploração, que já era o processo que estava se dando, mudou para pesquisa para exploração. Então nós estamos na fase inicial, que é a licença que recentemente, há uma semana antes da COP, foi dada à Petrobras. Essa licença ela tem mais ou menos uma validade de 5 meses, e para que eles perfurem e coletem informações de que se há ou não petróleo na Foz e se houver, se esse petróleo tem qualidade para
passar para a fase da produção, porque são 3 fases, né? Pesquisa, produção e exportação, que é a parte já mais complicada, onde se tira, já faz todo o processo de venda também do material. Então nós estamos nessa fase inicial. E é importante destacar que nesse processo os povos indígenas não são considerados dentro da modelagem de estrutura que a Petrobras tem. É como se nós não existíssemos naquela região, nós somos completamente apagados. Então, se a gente não existe naquela região, nós não temos direito à consulta, nós não entramos num plano de contingência que é exigido e nós não temos impactos e nem considerados que a empresa garanta o direito à consulta prévia, livre, informada e de boa fé. Nós temos, porque nós não somos considerados no projeto inicial. Então, essa é a situação agora que nós nos encontramos e nós temos buscado muito garantir no mínimo o direito à consulta prévia. Bom, deu para compreender muito melhor agora. E como eu disse, a gente trouxe algumas perguntas feitas, né, pelos parentes indígenas e comunicadores que estão aqui pela Casa Maracá. E aproveitando, deixa aí seu comentário com suas dúvidas, que talvez a gente produza alguns outros conteúdos justamente para tirar o máximo de dúvidas possíveis. Também não se esqueça, se você estiver assistindo no YouTube, curtir, compartilhar e comentar aqui no canal para ajudar a espalhar cada vez mais esse tipo de conteúdo e também justamente pensar que é uma maneira também de se proteger e entender melhor sobre esse assunto. Tá, vamos ler aqui uma das primeiras perguntas, que foi a seguinte, Elaine. Quais são as principais preocupações que você tem ouvido das lideranças sobre esse tema? E o que você particularmente tem observado sobre essa temática? As principais preocupações no território é a segurança territorial, principalmente o que é importante destacar, que é uma exploração offshore, então ela está longe, dentro do oceano. E muitas pessoas consideram, não tem floresta, o povo não mora naquela região, não haverá impacto. A gente sempre ouve muito isso dos órgãos públicos, da própria empresa, inclusive, governo, deputados, a classe política, sobre ao a gente questionar sobre a consulta. Porém, nós já temos impactos consideráveis. E a preocupação das lideranças é justamente isso. Se houver um vazamento, que nos garante que nós teremos ajuda? Se houver um inchaço populacional, que já é realidade, se criaram 7 novos bairros apenas com a perspectiva. Nós estamos falando de uma região sensível. De um lado, você tem 3 territórios indígenas, uma unidade de conservação. Por outro lado, você tem a fronteira com a Guiana Francesa, é um espaço internacional. Atrás, você tem a floresta estadual. Então, o município ele não tem para onde expandir. Ou ele invade essas unidades de conservação, territórios indígenas, ou ele cria uma região de favela completamente desestruturada. E a realidade que a gente já vive hoje. 7 novos bairros, um desmatamento desenfreado, grilagem de terra, e isso está avançando para as proximidades dos territórios indígenas. Sem contar que, por ser fronteira, é uma região que tem muito garimpo ilegal, tráfico de drogas, de armas, de pessoas, tudo que você pode imaginar naquela região. Com o inchaço populacional, você alimenta tudo isso. E aí, a perspectiva, por isso que eu falo muito da desinformação, que vamos ter mais empregos, ou uma parceira nova Dubai, vamos ter mais desenvolvimento, os problemas sociais vão acabar. Isso levou muita gente para o Oiapoque. E a gente sabe que esse tipo de empreendimento, você tem que ter formação, você tem que ter, no mínimo, acessado uma graduação para poder ter um emprego ali ou na plataforma. E as pessoas que vão para lá são pessoas de baixa renda, que nunca estudaram ou que ainda estão estudando. E o nosso maior medo é que eles começam a não ter emprego e comecem a trabalhar em garimpo ilegal. E isso vai gerar uma problemática gigantesca para o nosso território. Sem contar que a gente tem outro empreendimento que atravessa a terra indígena Uaçá, que é a maior terra indígena daquela região. O lado oeste, a BR-156, atravessa o território. Então você tem vários
comunidades à margem da BR. Você tem pessoas agora, os últimos relatos que eu tive no mês passado, que eu fui no território, na Assembleia do Meu Povo, é de invasões territoriais, alta retirada de caça, de peixe, numa caça predatória desenfreada. Além das tentativas de cooptação de lideranças que já são realidade, a tentativa de silenciar as lideranças também, a gente tem trazido a comunicação como uma ferramenta de denúncia muito importante, e isso traz visibilidade, mas também traz consequências. Um dos impactos que nós já temos também são os sobrevoos. Não tem como você criar uma nova rota. Do outro lado é espaço aéreo internacional. Então, você, além de um acordo internacional que você precisa fazer, não tem condições de atravessar o rio. Então, você passa por cima dos 3 territórios e aí a gente é parente, a gente caça, a gente pesca, a gente tem uma grande biodiversidade, são ninhais de pássaros naquela região. Quando eu era pequenininha, meu avô levava a gente no ninhais e era todas as espécies de aves. E você está falando da região litorânea que tem aves migratórias também. Sim. Então, tudo isso é uma preocupação. Se tira óleo de mangue, qual é o planejamento para isso? Você tem algum plano específico para povos indígenas? Porque a última modelagem que se tinha era que o pessoal que prestaria alguma ajuda para o Oiapoque ficaria aqui no Pará. Então demoraria 24 horas para chegar ajuda no Oiapoque caso houvesse um derramamento ou algum problema. Ou seja, a mera perspectiva desse empreendimento já está impactando além dos grandes problemas que já há naquela região. Exatamente. Então vamos aqui para a segunda pergunta, que é aqui. Bom, na sua visão, o que falta na comunicação do governo e das empresas quando se trata dos riscos desse projeto, já que você já trouxe, né, essa perspectiva um pouco, né, da mera perspectiva já está impactando? Que principalmente reconhecer e ter pesquisas concretas, porque você está falando de uma região que não tem pesquisas de impactos sociais, impactos socioeconômicos, o componente indígena necessário para você entender fluxo de marés, para você entender como aqueles povos vivem, o que impacta diretamente na vida daquelas pessoas. Então, quando você não tem um diálogo de consulta, você não tem como passar uma informação transparente para as pessoas entenderem o processo. E eu acho que uma coisa essencial é quando você coloca o empreendimento desse porte como soberania nacional. Isso nos coloca diretamente como inimigos da nação quando a gente começa a questionar o nosso direito. Então é exatamente isso que está acontecendo. E principalmente que o governo possa reconhecer que existem povos ali que precisam ser ouvidos, que o direito à consulta é necessário para que a gente possa dialogar e entender o empreendimento. Isso até o momento a gente não teve, porque o que se tem hoje são tentativas sem segurança jurídica do diálogo, porque a gente está falando de uma estatal nacional e que tem uma influência muito grande na mídia e tudo mais. Então, esse fluxo precisa ser garantido, que o MPF acompanhe, que o Ministério dos Povos Indígenas possa acompanhar o processo de consulta, que a FUNAI, principalmente, que é um órgão aí extremamente importante, acompanhe, e o IBAMA. Então, é indispensável que esses órgãos estejam em diálogo direto. E que é importante deixar um destaque aqui. Algumas pessoas entendem que a consulta precisa ser feita pelo governo do estado do Amapá. Mas nós estamos falando de empreendimento a nível federal. E quem tem um dever de fazer essa consulta é o governo federal. Então, é algo importante de deixar claro
aqui nesse bate-papo que a gente está tendo, para as pessoas também sim. entenderem esse processo. E vendo aqui mais umas das perguntas que a gente recebeu, eu queria saber de ti, se há algum ponto desse debate que você sente que não está sendo tratado com seriedade aqui na COP. Bem, eu acredito que um dos pontos muito importantes para essa COP é a transição energética justa, que deveria colocar os povos indígenas no centro do debate, porque é considerado a transição energética para algumas outras energias consideradas mais renováveis, que são minerais naturais, eólicas e também energia a partir de hidrelétricas e solar. Só que no Brasil nós já temos muitas problemáticas, principalmente com hidrelétricas, no Nordeste aí com as eólicas. A Belo Monte é o maior exemplo disso. Eu acredito que considerar que os povos indígenas precisam fazer parte do processo de construção desse plano, que ontem eu descobri que já existe um plano de transição energética no Brasil, mas que não ouve os povos indígenas e nem considera a consulta livre, prévia e informada, eu acredito que nós corremos um grande risco de cair num erro que vai causar novos problemas se nós não ouvirmos os povos indígenas. Eu acho que essa COP deveria debater a transição energética justa com seriedade e ouvindo os povos. Exatamente esse ponto eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, porque você já trouxe aqui brevemente, que é uma questão aqui da próxima pergunta, que é, na sua opinião, qual que seria, né, esse caminho mais responsável para o país diante dessa fronteira exploratória? Bem, eu acredito que investir na tecnologia indígena que já existe, principalmente através dos nossos conhecimentos tradicionais, mas se considerar esse novo modelo de energia, a gente precisa considerar justamente o que eu estava dizendo, a consulta livre, prévia e informada, mas que os povos possam ajudar nesse processo de construção. E isso precisa partir do ponto da construção do plano de transição energética no Brasil. Eu acredito que uma iniciativa muito importante que já existe é o Tratado Internacional de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis. O plano de trabalho para a transição que está sendo proposto pelo presidente Lula é um plano que já existe dentro do tratado. Então, o único país que já apoiou a criação do tratado é a Colômbia, que acabou de anunciar o seu país uma zona de eliminação de uso de combustíveis fósseis, extração. Então, é um passo muito importante que apenas a Colômbia tem feito desde a COP da biodiversidade, por exemplo. Que inveja, inclusive. A gente está aqui chegando próximo um pouco do final, essa é uma das últimas perguntas, que é basicamente ainda sobre a COP e o que você espera, né, que eles ouçam, que eles levem a sério na voz dos povos indígenas sobre a Foz do Amazonas. Eu acredito que precisa levar em consideração as nossas vidas naquele território, principalmente, que se possa considerar a consulta a esses povos, mas também possa respeitar toda a biodiversidade, porque nós não estamos falando apenas de territórios vazios. Não é porque no mar não existe floresta que você vai explorar desordenadamente. Lá também existe história. O meu povo navegou para se salvar da colonização naquela região. Nós temos uma cosmologia voltada também ao mar. Os três rios, que é o Açá, Urucauá e Curipi, é criada por uma cosmologia da cobra Uaçá, que teve 2 bebês e deram origem aos rios. E ela veio justamente do oceano. Então, tudo isso está em jogo. A vida, a cosmologia, e precisa ser considerada nessa COP, e também os conhecimentos tradicionais desses povos, que é algo que precisa ser olhado com muito carinho, mas considerar os nossos territórios como uma maneira de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, como política também de demarcação, que é a frente que nós temos trazido pelo movimento indígena. Então, essa COP ela precisa ser uma COP para além da COP da verdade, como o próprio presidente está falando. Nós estamos há 10 anos do Acordo de Paris e nada foi efetivado em nenhum país.
que estão considerando o acordo, né? Então, 10 anos de ações não concretas, essa COP precisa ser uma COP das ações concretas, das atitudes concretas e da implementação do Acordo de Paris em seus países, como uma parte, como primeiro passo de iniciar uma ação concreta diante os impactos climáticos que já são reais. Tu trouxe um pouquinho da cosmologia, até interessante um pouquinho dessa parte da história, né, de cada povo. A Alessandra Munduruku, no primeiro episódio, falou um pouquinho, inclusive muito parecido com essa história, né, dos Três Rios e tudo mais. E eu aproveito você para acompanhar também o primeiro episódio, esse já é o segundo, e acompanhe essa série de vídeos que a gente vai estar produzindo, essa série de podcasts que a gente vai estar produzindo ao longo de toda a COP. E, bom, encaminhando para o final, tem algo mais que você queira acrescentar sobre esse assunto, ou sobre você mesma? Nós somos comunicadores, né? Temos nossas redes, nossas frentes de luta. Fica à vontade também para dizer, né, onde você está, também um pouco do teu papel aqui, né, nesse período de COP, mas eu acho que principalmente de fortalecer suas redes também. Bem, eu tenho feito bastante materiais para informar, mas também não só nas redes sociais, mas acompanhando as redes sociais das organizações indígenas, da COIAB, a rede social da Apoiamp, que é @Apoiamp, as minhas redes sociais pessoais que eu tenho colocado, que é @LuaneCaripuna, mas um recado muito especial para quem está em casa. A pauta sobre combustíveis fósseis, ela não pode ser uma problemática apenas dos povos indígenas. Essa conta não é nossa, essa conta não é da Amazônia, porque nós somos os que menos acessam a energia que é produzida no nosso território, que é só explorado. Essa conta é de quem destrói, é dos poluidores, e essas pessoas precisam pagar essa conta. Então, essa temática, o Bloco 59, ele é um bloco que é a porta de entrada para explorar a margem equatorial, e nós não podemos permitir isso. Você que está ouvindo a gente, que pode fortalecer nessa luta, informando, buscando estar junto conosco. A gente está aqui na COP, acompanhando e trazendo vários debates sobre transição energética, sobre eliminação de uso de combustíveis fósseis, sobre uma série de questões que eu já tenho acompanhado há bastante tempo. Então some com a gente, se informe e busque acompanhar as redes sociais. A mídia indígena tem sido uma rede que também tem dado voz à nossa luta, aos territórios indígenas e aos comunicadores indígenas também, que fazem esse papel com maestria e com muita qualidade. É isso então, gente. Fiquem atentos aos próximos episódios. Como eu disse também, assistam o último episódio com a Alessandra, que foi muito bom também. Acompanhem as redes sociais, né, da mídia indígena, da Casa Maracá, que também está com bastante conteúdo. E é isso, gente. Obrigado e até a próxima.